E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de mais 3 curiosidades do mundo dos quadrinhos que, se você ainda não sabe, você precisa saber. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube, que é o que eu sempre peço. Se você ainda só vê a gente no Facebook, é muito importante para o canal que você vá para o YouTube e se inscreva lá. A primeira curiosidade que a gente vai falar é sobre o Capitão Marvel. Como vocês viram, eu vou falar sobre o Capitão Marvel da Marvel, não o Capitão Marvel da DC, que é o Shazam. Mas a história acaba citando o Capitão da DC também. E é por ele mesmo que a gente vai começar. Mas a curiosidade é: você sabia que a Marvel precisa publicar um título do Capitão Marvel de tempos em tempos para não perder a marca registrada do nome? Não importa quem seja o capitão ou a capitã, precisa ter um título chamado Captain Marvel publicado quase todo ano para manter a marca registrada. Tudo começou com o primeiro Capitão Marvel, da DC. Como vocês sabem, ele foi criado pela Fawcett Comics para entrar na onda do sucesso que o Superman vinha fazendo nos anos 40. Só que tinha sido o único personagem dessa leva de supercaras criados no mesmo estilo do Superman que tinha vendido mais que a revista do Kryptoniano. Então a DC, que não se importava com as cópias inferiores do Superman, que não chegavam aos pés das vendas que eles tinham, começou a ficar incomodada com esse Capitão Marvel. Eles resolveram então processar a Fawcett por plágio, dizendo que o Capitão era uma cópia do Superman, e ganharam. Em defesa do Capitão, a gente pode dizer que, apesar de ser um cara fortão, de capa, tanto a origem do personagem quanto o universo que foi criado em torno dele eram bem criativos e diferentes dos do Superman. Mas a Fawcett foi proibida de usar o Capitão e o personagem ficou no limbo por anos. Em meados dos anos 60, a Marvel resolveu que tudo que tivesse o nome Marvel no meio tinha que ser uma marca registrada deles. Eles então registraram o nome Capitão Marvel, que não estava sendo usado há anos, e lançaram o seu próprio Capitão em Captain Marvel 1, de 1968. Essa história foi publicada no Brasil em edições JEP 11 da JEP, claro, em 1969. É importante dizer que a Marvel tem só a marca registrada do nome Capitão Marvel. Os direitos autorais sobre o personagem Capitão Marvel da Fawcett pertenciam à própria Fawcett, que depois acabou cedendo para a DC. A DC pode então usar o personagem, citar o nome dele, Capitão Marvel, no interior da revista, mas não pode usar o nome Capitão Marvel na capa, nem fazer nenhuma divulgação, lançar nenhum produto com esse nome. Por isso que as revistas do Capitão da DC vêm com o nome Shazam na capa. A Marvel sempre teve medo que a DC quisesse pegar a marca registrada Capitão Marvel. Uma forma segura de não perder a marca é lançar sempre publicações com ela na capa. E por isso a Marvel vem lançando revistas do Capitão Marvel quase todo ano desde então. Primeiro teve a série do personagem, que foi publicada de 1968 a 1979. Em 1982, a Marvel lançou a graphic novel The Death of Captain Marvel, em que o Mar-Vell morre. A melhor edição brasileira com essa história, A Morte do Capitão Marvel, da Panini, de 2017. Ainda em 1982 foi criada uma nova Capitã Marvel, a Monica Rambeau. É importante dizer que em inglês o nome Captain Marvel não tem masculino e feminino, ou seja, o nome vale para ambos os sexos, portanto é a mesma marca registrada. A Monica Rambeau aparece pela primeira vez em The Amazing Spider-Man Annual 16, história publicada no Brasil em Heróis da TV 101, de 1987. Em 1985 saiu a minissérie The Life of Captain Marvel, republicando as histórias mais importantes do Mar-Vell. Em 1989, uma revista de um só número da Capitã Marvel, só para não ficar muito tempo sem nada na banca com esse nome. Essa história não saiu no Brasil. Em 1994, de novo, a Mônica teve uma revista de um número só, que também não saiu por aqui. Em 1995, saiu a primeira série do Genis Vell, filho do Mar-Vell, que também adotou o nome Capitão Marvel. Essa série não saiu no Brasil também. Em 1997, Histórias Nunca Contadas de Mar-Vell na minissérie The Untold Legend of Captain Marvel. Também não saiu aqui. No ano 2000, uma nova série do Genis Vell. Essa série foi publicada no Brasil a partir de Quarteto Fantástico e Capitão Marvel 1 da Panini em 2002.
E hoje em dia, a Carol Danvers usa o nome Capitã Marvel na sua série mensal. A Marvel, portanto, não precisa publicar de tempos em tempos um título com o nome Capitã Marvel, não é obrigada a fazer isso, mas se quiser manter a marca registrada do nome, é bom que publique. Agora a gente vai falar sobre o Coringa. Você sabia que o Coringa morreu, ou quase, logo na sua segunda aparição nos quadrinhos? Nos primeiros anos da revista do Batman, os criadores não estavam muito interessados com a longevidade dos vilões, com a possibilidade de usá-los em outras histórias. Quase todo vilão que aparecia morria. E nessa época o Batman também não se importava em sacar uma arma e matar um criminoso. E o Coringa por pouco não foi um desses vilões que apareceu e já morreu. Na segunda aparição do personagem, que acontece na mesma edição em que ele aparece pela primeira vez, Batman 1 de 1940, a revista tem mais de uma história, duas com o Coringa, é que acontece essa cena. De novo, Batman e Robin perseguem o vilão e no confronto final... Coringa, quando eu acabar com você, você vai ser uma carta de azar no baralho. Na verdade, parece que o seu castelo de cartas está desmoronando. Não tão rápido com essa faca, amigo. Eu ainda vou te matar. Se importa se eu tentar detê-lo? Ah, não. Não. Não pode ser verdade. Ainda... O Coringa vai morrer. Você é a piada, Coringa. Ria, palhaço, ria. Coringa, dessa vez você não poderia vencer. As cartas não estavam a seu favor. Olha, continua sorrindo mesmo na morte. Sim, e quando a carne se for, seu crânio sorridente ainda trará a marca do Coringa por toda a eternidade. E o Coringa teria morrido ali, se não fosse o editor da revista, Whitney Ellsworth, que viu potencial no personagem para ser um vilão recorrente nas histórias do Batman. Ele então exigiu que os criadores da história, o Bill Finger e o Bob Kane, incluíssem esse quadrinho no final da história. Qual o problema, doutor? Parece que viu um fantasma? Talvez eu tenha visto. Acabei de examinar esse homem. Ele não está morto. Ele ainda está vivo. E vai sobreviver. Pois é, o Coringa foi salvo no último quadrinho. Agora imagina se ele tivesse morrido. A gente não teria simplesmente aquele que é considerado por muita gente o maior vilão de quadrinhos de todos os tempos. Melhor edição brasileira com essa quase morte do Coringa no Brasil, Batman Crônicas 1 da Panini de 2007. Agora eu vou contar uma curiosidade bem legal sobre o artista brasileiro Roger Cruz. Você sabia que o Roger Cruz foi provocado por outro artista nas páginas de uma edição de X-Men? Isso aconteceu em 1995. Foi mais ou menos nessa época que o Cruz começou a trabalhar para a Marvel, um pouco antes. Era um sonho se tornando realidade, né? Artistas brasileiros conseguindo trabalhar na Marvel e na DC. Uns anos antes isso nem era cogitado. E o Cruz começou bem novo trabalhando na editora. Um artista que estava bombando na época era o Joe Madureira. Muita gente acha que ele é brasileiro também por causa desse sobrenome, mas na verdade ele é americano, descendente de português. E o Cruz, em um dos seus primeiros trabalhos na Marvel, usou como referência, ou melhor, copiou mesmo, vários desenhos do Madureira. Os americanos chamam isso de swipe, que é roubar, afanar. Isso de um artista usar o desenho do outro como referência para criar o seu é uma prática antiga. O próprio Bob Kane, o co-criador do Batman, copiava bastante os desenhos de outros artistas da época. Mas no caso do Cruz, a cópia estava muito na cara, muito evidente. Claro que ele não fez por mal, foi até meio inocente, mas dá uma olhada na comparação entre alguns desenhos do Madureira e os do Cruz da época. Aqui o Madureira desenhando o Banshee à esquerda e o Cruz desenhando o Mercúrio à direita. Mesmo desenho, com algumas diferenças. Aqui a Yukio do Madureira e a Jubileu da Era do Apocalipse do Cruz. Essa é a Tempestade do Madureira. E essa a Blink do Cruz. O Savage Dragon do Madureira e um Morlock do Cruz. Olha essa, a do Madureira é a da esquerda. Mais uma, a Tempestade é o desenho do Madureira. Mesma coisa aqui, ó, a Tempestade é a do Madureira. O Savage Dragon do Madureira sendo jogado contra uma parede e o Bishop do Cruz na mesma situação.
Dá uma olhada nessa, ó. Todos os desenhos dessa página do Cruz são cópias de desenhos do Madureira que foram juntados nessa arte aí da esquerda. Então, em The Uncanny X-Men 325, que foi publicada aqui ó, no Brasil, Os Fabulosos X-Men 25 de abril de 1998, o Madureira resolveu dar uma cutucada no Cruz. Nesse quadrinho, em que pessoas estão andando de metrô em Nova York, dá para ler no jornal que um senhor está vendo ali, ó. Cruz swipes again, ou seja, Cruz copia ou plagia de novo. Não precisa dizer que o Cruz ficou bem chateado com isso, ele até já deu declarações a respeito. Os anos passaram e o Cruz desenvolveu um estilo próprio, se tornou um excelente desenhista e trabalhou em vários títulos da Marvel. Atualmente ele deixou a Marvel e passou a escrever e ilustrar títulos próprios aqui no Brasil. E aí, curtiu? Então curte no Face e se inscreve no canal do YouTube. Em breve a gente volta com mais curiosidades do mundo dos quadrinhos que você precisa saber. Até lá!